8h11, confirmando 8h11, dando sequência aqui ao nosso Panorama 95. Nós vamos agora conversar com o advogado Herbert Castro, ele que traz informações importantes sobre as novidades no amparo assistencial da Previdência Social, né? E vai também anunciar uma novidade boa aí, né? Que é a criação de um escritório rural para atender as comunidades rurais aqui do Seridó. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Meu amigo, bom dia a toda a sua grande audiência e mais uma vez aqui trazendo informações e agradeço a oportunidade por trazer essas informações para as pessoas que realmente precisam, né? Desses esclarecimentos sobre essas mudanças na Previdência e tal. O pessoal precisa tapar aí, porque eu sempre digo que é uma pessoa que tem conhecimento de seus direitos, ela se defende melhor. Quais são as principais mudanças no amparo assistencial? Vamos lá. Primeiro vamos falar aqui sobre muita coisa que tem sido noticiada aí que não é verdadeira, né? Muita gente tem falado aí que o pessoal vai ser cortado, vai perder os benefícios, que agora a regra vai mudar com referência à renda, né? Então muita coisa tem sido noticiado e não é tão verdade assim, né? As mudanças que estão ocorrendo aí no âmbito do benefício assistencial são mais de cunho administrativo. É aquele sentido de querer fiscalizar a fraude, né? Ou seja, ir buscar aqueles casos de fraude, né? E para isso o governo vem apertando mais aí o cinto, como diz, com referência às avaliações de deficiência, para saber se a pessoa se enquadra como deficiência de longo prazo, a questão da biometria, a questão ali dos recadastramentos que as pessoas têm que fazer, né, de 2 em 2 anos, é preciso ali sempre estar atualizando o cadastro único. Então, na verdade, é mais uma forma de tentar apertar o cinto aí para tirar aqueles casos de fraude ou mesmo das pessoas que não estão atualizando seus dados. Então, é mais nesse sentido que o BPC tem mudado. Tem sido noticiado que ele agora está querendo enquadrar a pessoa como deficiência em grau moderado ou grave, mas isso sempre foi assim, né? Nunca mudou. Isso sempre foi assim para o BPC e sempre vai ser, né? As pessoas dizem assim, fulano de tal tem uma deficiência, já tem direito a BPC? Nem todos os casos vão ter direito, porque a deficiência por si só, ela não dá direito ao BPC. Ela tem que ser incapacitante. E isso toda a vida foi assim. Na verdade, nunca mudou. Então a gente traz essas informações porque tem sido aí noticiado muita mentira por aí, né? O pessoal tem acreditado, né, em certas coisas que têm sido noticiadas e não são verdades, né? Outra coisa que também tem sido muito batido é que vira e mexe alguém chega na mídia e diz, olha, doença tal dá direito, doença tal não dá, doença tal dá direito a BPC. E essa regra não existe. Essa regra ela não existe. Não existe essa coisa de doença que dá direito e doença que não dá. Qualquer situação pode ou não dar direito, dependendo da gravidade da situação. Então, se uma pessoa me pergunta, Herbert, fibromialgia, por exemplo, dá direito a BPC? Eu vou perguntar em quem, dependendo também do grau, né? Então, é importante a gente trazer esses esclarecimentos aí. Mas são mudanças que impactam, por exemplo, na vida do beneficiado? Impactam porque ela vem apertando aquela situação das pessoas que não vêm ali recadastrando, não vêm ali atualizando o seu cadastro único. Impacta no sentido de que a renda ela está sendo mais verificável, ou seja, você tem que ver essa questão da renda. Tem pessoas que mudam o cadastro único, vão lá e colocam um endereço que não mora, né? Vou colocar o endereço da minha mãe, vou colocar o endereço do meu pai, vou colocar o endereço de fulano de tal, porque é mais fácil. Então essas coisas impactam porque muitas delas estão sendo pegas, né? E as pessoas estão perdendo seus benefícios por orientações ruins, inclusive de maus profissionais, né? Que vêm orientando as pessoas a fazerem isso. Tire aí fulano do cadastro, coloque fulano. Então essas coisas a Previdência vem apertando e vem pegando. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, por favor, pergunta aí a ele. A gente tem uma casa, eu e mais 2 irmãos, temos uma casa de herança. E eu não estava morando na casa, só quem estava morando na casa é o meu irmão, que agora tem um benefício. Não é uma aposentadoria, é um benefício, porque ele tem hérnia de disco. E ele tem mais de 65 anos. Aí eu voltei a morar na casa e estou com minha carteira assinada. Tem algum perigo dele perder o benefício dele? Obrigada. Tem perigo? Amigo, tem. Assim, se a pessoa estiver no cadastro dela,
Existe sempre esse risco de perder, porque o BPC, ele depende da renda. E como eu falei, o governo vem apertando aí essas questões de renda. Então ele vem verificando isso. Aí, por essa razão que tem que ver qual é a quantidade de pessoas na casa e qual é a renda total. Porque muitas vezes a gente diz assim, tem perigo de cortar? Tem. Mas se forem muitas pessoas morando na casa, essa preocupação já diminui. Porque a renda no frigir dos ovos ali, na divisão, ela acaba sendo baixa. Mas se tiver só poucas pessoas e um assim na carteira, corre o risco, né? O BPC, ele tem esse lado um pouco ruim, digamos assim. Ele interagiu novamente aqui conosco. Só mora eu e ele. Só eu e ele. Só que o dinheiro dele é dele. E a minha carteira está assinada. Só mora 2 pessoas. E aí? Eu e ele. Se forem idosos, pessoas com mais de 65 anos... esse risco ele praticamente é nulo, porque existe o Estatuto do Idoso, né, que traz aí no seu âmago a questão de isolar a renda de outra pessoa idosa, mas se não, mesmo assim pode correr. Eu sei que a gente diz assim, o dinheiro dele é dele, mas para o governo a coisa não funciona tão assim, entendeu? Porque o BPC é para a pessoa que não paga INSS. Então, quando ela não paga, a questão da renda influencia. Infelizmente, no nosso país é assim, né? Pode acontecer se não forem idosos. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Marcos Dantas, pergunta aí a doutor Herbert, porque assim, eu tenho um cunhado que sofreu um acidente, aí ele está usando um bocado de ferramenta, sabe, na perna, aí ele não recebeu aquele direito, sabe, do acidente. Pergunta a ele se ele tem direito de receber, porque já faz 7 meses. Aí minha irmã disse que não foi atrás, porque disse que não tinha direito do acidente. Sabe aquele direito que tem, que quando a pessoa sofre um acidente, assim, na BR, sabe? Me informa aí, por favor. E aí, doutor Herbert? O DPVAT é um tipo de ação, digamos assim, que eu particularmente já deixei de trabalhar há muito tempo, porque é problemático o DPVAT, né? Ele passou por muitas mudanças e algumas pessoas acabaram não tendo direito, porque em virtude, muitas vezes, eu vou dizer, não sei se é a situação dela, né? Vou aqui colocar, mas não sei. Muitas vezes a pessoa, quando sofreu um acidente, a moto estava atrasada ou não tinha habilitação, a pessoa não queria fazer o boletim de ocorrência. Então tinha uma série de coisas que ela às vezes não fazia, e aí por essa razão acabava não tendo direito ao seguro, né? Então, assim, é importante a gente frisar que muitas pessoas não tiveram esse direito por conta dessas coisas que eu falei aqui. Elas não iam atrás, né? Mas quando a pessoa sofre o acidente, não é só o DPVAT que ela poderia ter direito. Existem outras coisas. O auxílio acidente, por exemplo, que é um benefício previdenciário, ele poderia recorrer a isso, né? Se ele estivesse contribuindo. Então, é por essa razão que a gente tanto afirma aqui que é bom as pessoas estarem pagando o INSS, porque inclusive cobre essa questão aí do acidente, se for, por exemplo, no trajeto de trabalho ou trabalhando. Então existe essa questão. Pode ser que ela não tenha direito por conta dessa razão que eu falei. Pergunta ao advogado doutor Herbert se câncer de pele dá direito de pedir isenção de imposto de renda. Olha, em regra, os casos de câncer, né, eles dão direito à isenção do imposto de renda. Ela é uma daquelas doenças elencadas ali na lei para que a pessoa tenha a isenção do imposto de renda. Agora, toda doença, seja ela qual for, né, você colocar alienação mental, doença cardiopática, todas essas doenças, mesmo elas sendo ali claramente colocada na lei, a pessoa tem que passar por perícia para ver se ela realmente se enquadra conforme a lei fala. Mas o câncer, em regra, ele é uma das doenças que pode isentar a pessoa da questão do imposto de renda. Pergunta ao advogado se uma pessoa que recebe o BPC tem direito ao Bolsa Família. No caso, conheço uma família a qual o pai recebe o BPC e é impossibilitado de trabalhar com uma família de 6 filhos, todos de menores. Sua esposa foi atrás de saber se podia ter direito ao Bolsa Família. O Bolsa Família, assim, me foge um pouco a competência, porque ela muda muito, né? Assim, a gente não trabalha diretamente com essa questão do Bolsa Família, mas a regra do Bolsa Família, ela é muito parecida com o BPC. Ela depende da renda geral. Se a renda continuar baixa, pelo que eu entendo, né, de Bolsa Família, que é, assim, eu não compreendo tanto a logística do Bolsa Família, mas se a renda for baixa, a pessoa pode ainda continuar recebendo. Agora, se for o titular
né, do benefício, aí pode ter um problema. Mas outra pessoa da família que recebe o Bolsa Família e alguém fica com o BPC, se a renda geral continuar baixa, eu acredito que não deveria ter problema. Mas a gente tem que ver o caso a caso, porque esses cadastros únicos, muitas vezes, aí não estou dizendo que é o caso do ouvinte, mas que às vezes tem, digamos, 7 pessoas numa casa, mas o cadastro não está aquelas 7 pessoas na casa. Então, por essa razão que muitas vezes perde o Bolsa Família. Um empresário que contratar um beneficiado por não necessitar assinar a carteira, está contribuindo com a fraude e é possível de punição? Deixa eu entender. A pessoa contrata alguém que recebe o BPC, é isso? Ele botou que contratar o beneficiado por não necessitar assinar a carteira. Deve ser alguém que tem algum benefício, né? No sentido assim, eu acredito que ele quer dizer que a pessoa contrata alguém que recebe um benefício, mas não assina a carteira. Justamente. É um crime? Assim, é realmente uma ilegalidade previdenciária, a pessoa está realmente contribuindo com isso, né? Mas é aquela coisa, isso depois do Bolsa Família tem sido muito comum, e também depois do BPC. Contribui para a fraude de certa forma, porque a pessoa que recebe o BPC, em tese, ela é para ser incapacitada. Ela não é para estar trabalhando, não é? Está recebendo benefício por não poder trabalhar, né? Aí você... É um negócio estranho, fica estranho se a pessoa recebe o BPC e está lá trabalhando. Agora, se for idoso, né? O idoso, ele também está de uma forma ilegal, porque o BPC não pode ter renda. Então, ambas as situações, tanto se for idoso como deficiente físico, se estiver trabalhando recebendo BPC, ele está ilegal. E, inclusive, pode dar uma bronca ali no INSS, haver um processo administrativo, então tem que ter cuidado com isso aí, né? Tem mais ouvindo conosco? Ei, faz 8 anos que eu pago o NPS, eu tô com 59 anos. Quantos anos eu vou me aposentar? Eu tenho fibromialgia, viu? INPS, né? É o antigo INPS. Você lembra do INPS? Lembra? Você não lembra, não. Eu e Marcos Jantos, a gente lembra. Lembra disso. Lembra de Fundo Rural, não? Claro, rapaz. Fundo Rural eu lembro demais. Inclusive, você acredita que a gente ainda pega causa de Fundo Rural? Você acredita? Porque aquelas pessoas que recebiam Fundo Rural, que era espécie 11, antigamente não existia aposentadoria para o agricultor. Eram esses benefícios, o Fundo Rural, que era espécie 11. E muita gente deixou de receber pensão por morte porque o companheiro recebia Fundo Rural. E aí algumas ações a gente fez e conseguiu. E para nós, estamos ficando velho, viu? Não entrega a idade, não. Rapaz, agora a gente começou, esqueci. Quer que eu repita aqui a pergunta? Sim, pois não. Vamos lá. Ei, faz 8 anos que eu pago o NPS. Eu tô com 59 anos. Quantos anos eu vou me aposentar? E aí? Olha, assim, eu vou dizer uma coisa aqui para todo mundo. Muita gente diz assim, Beth, vale a pena começar a pagar o INSS já com a certa idade elevada? Vale. Sabe por quê, Márcio? Porque assim, a idade da mulher é 62, a idade mínima. Então ela, como só tem 8 anos, não vai se aposentar com 62. Infelizmente ela não vai. Ela precisa completar 15 anos de contribuição. Então, em tese, ela precisa de mais pelo menos aí 7 anos de contribuição para frente. Então ela tem 59, se ela quiser aposentar com 13º, com tudo direitinho, ela precisa pagar mais 7 anos, ou seja, 66 anos, 66 anos de idade. Isso é o problema para quem começa a contribuir tarde demais, né? Ocorre isso aí. Agora, você diz assim, mas vale a pena pagar já com a idade elevada? Vale, porque é o seguinte, a contribuição protege de doença, protege de pensão por de pensão por morte, né? Pode dar direito. Então protege de outras coisas, auxílio acidente também. E a pessoa também pode optar, se ela não tiver paciência de esperar, com 65 requerer o BPC se a renda for baixa. Então sempre vale a pena contribuir, mas infelizmente ela vai ter a aposentadoria dela negada com 62 anos, não vai conseguir. Tem mais ouvindo conosco, bom dia. Marcos, pergunta a ele qual o valor para pagar quem recebe o Bolsa Família. E como é que a gente faz? A gente vai lá no INSS e
queria mais informações, como é que eu faço para pagar? E aí, Heber? Olha, Bolsa Família, a contribuição ela é baratinha, ela é 70 e poucos reais, ela não é cara. Ela é uma contribuição que ela é a metade praticamente, menos da metade da contribuição comum que a gente vê por aí. Mas assim, como fazer a inscrição? Você pode fazer diretamente no sistema do INSS, pode fazer lá, você pode fazer realmente indo para o INSS. No escritório a gente faz muita inscrição para o pessoal que quer pagar a Previdência, por exemplo. Muitas vezes nos procura, a gente orienta qual o melhor tipo de contribuição. Então hoje, sabe, Marcos, eu digo que se você quer começar a pagar, procure um profissional antes. Não saia pagando Previdência de todo jeito, não. E assim, é até estranho eu dizer, não procuro o INSS não, mas hoje muitas vezes é melhor, antes de procurar o INSS, procurar um profissional especializado para dizer se vale a pena pagar aquilo ali. Porque muitas contribuições de dona de casa acabam não sendo homologado, acaba não sendo aceito, porque ela não pode ter renda. Se no cadastro único tiver uma renda alta, ela já não é aceita, você joga dinheiro no mato. Tem mais ouvindo conosco no nosso WhatsApp, bom dia. Marcos Dantas, bom dia. Pergunta aí, doutor Everett, se a pessoa com artrite reumatoide grau elevado, que já foi comprovado que é o grau elevado, tem direito a benefício pelo INSS? E aí, doutor Everett? Deixa eu ensinar uma coisa que eu quero que todo mundo que esteja ouvindo agora preste muita atenção no que eu vou falar. Muita gente anda ensinando aí, muita gente mesmo, Marcos, anda ensinando aí que doença tal dá direito e doença tal não dá. Essa regra bonitinha desse jeito não existe. Quem estiver ensinando isso aí, já saiba que não entende do assunto, porque não existe essa regra. Doença tal dá direito, doença tal não dá. Essa regra, quem falar está mentindo, porque ela não tem. Por exemplo, no caso da artrite reumatoide grau elevado, ela pode ou não dar direito. Quais são os fatores que vai dizer se dá direito ou não? Primeiramente, a contribuição. Né? A própria contribuição do INSS, ela facilita você conseguir através de artrite reumatoide grave. Então, se você está contribuindo, você tem mais chances de conseguir. Outra questão é, por exemplo, a idade da pessoa. Né? Você sabe que uma pessoa com artrite reumatoide em grau elevado, com a idade mais elevada, logicamente ela sofre mais as consequências da doença. E também outra coisa é o tipo de profissão. Então, assim, é uma conjuntura de fatores que se analisa para dizer se tem direito ou não. Não acredite, gente, pelo amor de Deus, eu peço às pessoas que estejam ouvindo, jamais acredite, se você abre assim o TikTok, abre o Instagram e vê lá, agora saiu uma lei que todo mundo que tem doença tal tem direito. Você pode desconfiar que é mentira. Pode desconfiar que é mentira, anotem o que eu estou dizendo, porque essa regra nunca vai existir. Não vai esse negócio, diabetes dá direito, HIV dá direito. Essa regra não é assim. Ela sempre tem que analisar o caso a caso. Mas, infelizmente, Márcio, o pessoal anda ensinando isso. E por que anda ensinando isso? É para atrair a pessoa, basicamente. Você quer atrair a pessoa. Então, assim, tenham cuidado com essa informação, com informações muito boas, eu sempre digo. E se tratando de previdência, se a notícia for boa demais, você pode desconfiar que é mentira, certo? Tem mais ouvido conosco, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, doutor Herbert. Me tira uma dúvida, por gentileza. Alguém que já teve cadastro no MEI, ou o cadastro ativo ou que está inativo, consegue receber o BPC Loas? Consegue receber? O BPC, se ele tiver com cadastro ativo, ele pode ter um problema, porque quando você tem o MEI, subentende-se que você está tendo ali algum tipo de renda, né? Ou seja, algum tipo de movimentação financeira. Então pode ser que ela tenha um problema a princípio no INSS quando dá entrada. Mas se você entrar na justiça e provar, né? Você entra na justiça e prova que essa renda não existe, né? E para isso existe a perícia social que vai até lá verificar, você consegue o benefício tranquilamente, que esteja ou não ali tendo problemas no seu MEI, porque tem pessoas que realmente têm um MEI, mas não dá baixa, né? Fica ali em aberto, mas isso não quer dizer que você não tenha condições de provar que ali aquela renda não existe. Para isso serve a justiça. Tem mais ouvindo conosco? Bom dia, Marco. Pergunte aí a ele se quem é servidor municipal e tem um sério problema de hérnia de disco,
tem direito à isenção do imposto de renda? Tem direito? Olha, existe uma doença chamada espondiloartrose aquilosante. Geralmente as pessoas que têm hérnia de disco, elas têm a espondiloartrose aquilosante, que é uma das doenças elencadas para isenção do imposto de renda. Então, assim, caso ela consiga obter os exames, para isso ela precisa de ressonância magnética, ela precisa de eletroneuromiografia dos membros inferiores, né? Porque a hérnia de disco, muitas vezes, ela é mais comum na lombar, mas também tem pessoas que têm na cervical. Então ela precisa de ressonância magnética, eletroneuromiografia. E se ficar caracterizado a espondiloartrose aquilosante, aí sim ela pode ter direito à isenção do imposto de renda. Tem mais ouvintes conosco? Marcos, bom dia. Pergunta aí ao doutor. Eu tenho um irmão que tem problema de saúde, só que ele vivia morando em rua. Aí minha irmã foi que ele não queria morar na casa de ninguém, a gente pelejava, mas ele não queria. Aí, por fim, minha irmã levou ele para morar lá. Só que a gente faz tratamento dele lá no CAPS, ele toma remédio controlado, não tem condição de trabalhar. Aí, o que acontece? Ela mora na casa da sogra. Aí, já falaram para ela que ele não tinha direito de receber nada, porque ela morava na casa da sogra e o sogro dela é aposentado. E ela recebe Bolsa Família. Então, disseram ela que ele não tinha direito de receber nada. Queria saber essa informação aí, doutor. E doutor Herbert? Vamos lá. Olha, no caso aí, tenha cuidado com... A gente tem que ter cuidado com essas informações de meio de rua, né? Assim, cada um, médico e advogado, todo mundo quer ser um pouco, né? A pessoa diz, você está sentindo dor, toma esse remédio. Você não tem direito. Mas cuidado com essas informações de calçada, porque assim, são informações que muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento para dar. Essa questão dele ter ou não direito, isso logicamente depende da renda, depende do caso concreto. Não é porque existe um aposentado que ele também vai perder o direito. Tem que ver a realidade da pessoa. O gasto com medicação, no caso dele aí, ele não tem uma residência fixa, né, pelo que eu entendi, né? Então, assim, tudo isso é levado em consideração. A lei, ela realmente fala que para conseguir um benefício BPC é no máximo um salário para 4 pessoas. Mas tem que ver o caso a caso. Tem pessoas que, por exemplo, têm uma renda até alta na família, mas o gasto é grande. A despesa com a medicação, com o tratamento, com cuidado é elevado. Então essa renda acaba caindo. Então o caso dele aí, pela situação que ela está falando, possivelmente se enquadra no BPC, mesmo com essa renda dele aí. Gente, eu quero aqui pedir desculpa aqui aos nossos ouvintes. Tem muitas perguntas aqui que não vai dar tempo de colocar no ar, né? Doutor Everton, quando ele vem para cá, é bom e ruim. É bom porque a gente fica aqui por dentro dos assuntos, mas é ruim porque congestiona aqui o nosso WhatsApp, né? Que bom, rapaz. Eu queria que você falasse aí, para encerrar, sobre essa novidade aí da criação do escritório rural, é isso? Rapaz, abrimos, foi meu grande sonho, mas assim, eu realizei esse sonho em 2024 e concretizamos ele em 2025. Eu acredito, eu brinco que é o primeiro escritório rural do Brasil e eu acredito até que seja mesmo, né? Ele é na serra ali de Cerro Corá, entre Cerro Corá e Lagoa Nova. Foi um escritório aberto num sítio, né, na região rural, destinado para os agricultores. E tem sido assim assim, eu fico muito orgulhoso de ter feito isso, porque tem sido um sucesso e tem ajudado diretamente os agricultores. Porque normalmente os agricultores se deslocam dos sítios e nos procuram na cidade. Então eu fiz o caminho inverso. Eu saí da cidade e fui até eles. Né, que eu acho que é mais do que justo. O agricultor sai da zona rural com dificuldade, com gasto, né, ali vindo para a cidade, muitas vezes tem dificuldade de pegar um carro de volta, né? Então isso tem sido muito bom para os agricultores e foi um sonho realizado, conseguimos realizá-lo e hoje é uma das coisas que eu mais tenho orgulho dos meus escritórios que eu tenho, é o escritório rural lá de Cerro Corá. Então eu fico muito, muito feliz de ter concretizado isso aí. Obrigado pela sua participação. Valeu, meu amigo, se Deus quiser. Gente, são 8h35.